né? Toda semana. Se eu não estou descabelado, eu estou com 3 ou 4 crianças no colo, né? Como é que vocês iam acreditar que eu sou psicóloga? Não é? Aí a minha mãe fala para mim assim: Aline, você tem que se vestir como psicóloga. Você é psicóloga. Aí eu peguei, abri o guarda-roupa e falei: vamos pegar a roupa da psicóloga. A calça do Restart e a coisa que eu ganhei de Natal. Tá ótimo, né? Tá bonito. É uma merda. De novo, agora vocês vão falar boa noite para a psicóloga, por favor. Tá? Então vocês têm que falar sério. Boa noite para a psicóloga. Boa noite, gente. Boa noite. Agora pode dar um sorrisinho assim. Bom, todo mundo me conhece, mas a boa educação e o meu script manda eu falar que eu sou a Aline, eu tenho somente 32 anos, parece mais, mas eu só tenho 32. Sou casada com o senhor Cleiton, Cleison, Cleivão, qualquer coisa que você chamar ele com Cleiton, ele atende. Zé. Vai fazer 10 anos que nós somos casados e temos esses 3 meninos lindos, maravilhosos. E como a Alessandra disse, hoje foi me proposto pela Larissa, que eu vou bater nela no final, falar com vocês sobre a comunicação social e o distanciamento da família. Mas o que é tudo isso? Ali, essa coisa da tecnologia, porque vamos fazer um relembramento aqui. Em 1980, você falava assim: ô, me presta o celular. Vou pegar meu celular e pegar a Nath. Presta o celular, você pegava um tijolo dessa tamanho aqui, ó. A pessoa colocava aqui no bolso e andava com o braço até aqui, que era uma coisa desse tamanho. Quem tinha o celular tijolo desse tamanho? Eu tinha. Era a última moda. Era a última, eu estava abafando. Meu marido na época era meu namorado. Eu também penso. Né? Então, olha só, o meu celular é um celular como é que fala? Não é moderno porque ele não tem os zaps. Não tem. Ou da Tati tem. Por isso que ela comprou um novo e deu isso. Tá? Mas o celular é um celular óbvio. Você vai falar assim: por que você trocou de celular? Esse cara morrendo de dó, porque meu celular era um celular branco lindo, com rosa, mas ele desmontava. A única coisa que ele fazia era ligar e atender, ligar tudo certo. Mas você pegava ele desintegrado na sua mão. Aí esse cara não vai me dar esse celular de última geração, de última moda. Então, quer dizer, hoje, visto daqui antes, isso aqui é a última moda. Ou seja, você falar ali, a tecnologia não é boa, o avanço, né, é o melhoramento, vai falar bem, mas quando você fazia colegial, que eu fiz curso técnico de processamento de dados, o professor falou assim na minha aula: porque nos anos 70 o computador era uma sala de 2x2 que você entrava dentro, né? E hoje? Né? Como é que está a vida? Né? Como é que está os avanços, tudo mais? Essa semana a gente começou a arrumar um cantinho do estudo lá em casa e chamou um homemzinho para ajudar a gente no computador, e não sei o quê, não deu certo. Eu fui pesquisar para comprar um computador, tem notebook, netbook, ultrabook, não
Aí vamos jantar em família, você chega lá no restaurante, está sentado em família, o pai, a mãe e o filho. Oi filho, tudo bem? Tudo bem? Como tá? É ou não é? É ou não é? Então nós vamos conversar sobre tudo isso. Eu vou pegar meu script, que eu joguei lá, vou dar para vocês no meu script. Eu fiz esse script 5.988 vezes, Léo. Ele adora minhas contagens para 5.000 vezes. Rasguei, refiz de novo, escrevi de novo, apaguei, tudo mais. 10 horas da manhã eu falei, acabou. Deu certo, é isso aqui que eu vou falar. Peguei tudo, coloquei para cá no meu carro assim e fui buscar o Jair. Estou saindo do meu trabalho, o papel, vou. Parece piada, mas aconteceu comigo. Aí eu parei o carro no meio da rua, o nome para cada papel, e o papel voando. Olha, foi uma tragédia sem fim. Tá? Mas a gente acha assim, eu acredito. Quando a gente vai falar sobre um assunto, que o assunto patina muito, que a coisa complica muito, vai ser muito bom. Né? Então nós temos fé em Deus sobre isso. E como eu sou psicólogo e psicólogo não gosta de falar sozinho, vocês vão ter que falar comigo, tá bom? Para você, o que é família? Vocês têm 3 segundos até olhar para alguém e falar uma palavra. Para você, Léo, o que é você tá? O que é família, né? Fala. Põe o microfone para ele falar. Pode falar. Família, eu acho que o casal com a família, ela só se fortalece mesmo quando tem filho. Você escutaram ele falou? Você, Rô, o que é família? Eu não vou falar para você falar o que eu falo, viu? A família está usando a base de... Para você, Marcinho, o que é família? Você sacaneia eu, sacaneia você. É amor, é respeito. Tem gente que não está nem olhando na minha cara, de vergonha. É só isso, tá bom, não vou perguntar mais. Eu vou falar para vocês o que é família para a igreja, para nós. Vocês já refletiram, cada um refletiu. Para mim, família é o que o Elvio falou, a Rosana falou, é a base de tudo, é amor, é cumplicidade, é um lugar, é um porto seguro, é um lugar onde a gente volta. Né? Para mim. E para a igreja, presta atenção, duas coisas muito lindas que eu separei aqui. O que é família para a igreja? A família permanece uma instituição sócia que não se pode nem se deve deixar de subsistir. A família é o santuário da vida. Quem falou isso para a gente foi o nosso saudoso beato João Paulo II na Carta às Famílias. E ele também disse assim: famílias, vocês são... Mateus, se eu errar no latim, você me corrija, por favor. Gaudium et spes. Alegria e esperança. Família, vocês são alegria e esperança. Olha a responsabilidade que nós trazemos conosco enquanto chefes de família, né? Aí, a gente vem falando de família assim, na linha do tempo. Como é que era a família antigamente e como é que veio vindo? Hoje, o perfil da família mudou totalmente do que era antigamente, né? Vários fatores influenciaram isso, vários fatores. Teve o fator do feminismo, porque tem dia que eu estou muito nervosa na minha casa e falo, maldita daquelas mulheres que queimavam o sutiã, né? Estava tão gostoso bordar lá em casa, não estava? Um bordava, cozinhava, cuidava das crianças, aí elas foram fazer revolução, e aí saíram de casa, a gente também tem que sair de casa, né? Então, a família mudou por causa disso, mudou pela questão financeira, né? Porque antes era mais fácil, minha avó teve 11 filhos, né? E até o dia que ela morreu, era um enigma isso na nossa família, mas até o dia que ela morreu, todos os 11 almoçavam na casa dela, cada um em um horário diferente.
numa panela dessa. E todo mundo comia. É um enigma, isso eu não sei explicar. Todo mundo comia. Eu chegava, eu era na época do meio-dia, chegava qualquer comida que tem, come. Aí ficava por lá, o pessoal chegava 2 horas, tem, come. Quer dizer, o financeiro vem mudando. Hoje não dá. Se chegar na minha casa de surpresa fácil, nós temos que fazer cachorro-quente. Não deu. Não é? Rouba, né? Vários fatores vieram mudando o perfil da nossa família hoje. A mulher que saiu de casa, o financeiro. O que mais? O que mais que mudou? O que mais? Ninguém vai falar? Eu vou pegar a cola. Eu vou pegar a cola. Até o aumento das nossas ferramentas de comunicação mudou o perfil da nossa família. Porque antigamente a gente sentava ao redor do pai e da mãe e eles contavam causas pra gente. Contavam história, e cada um falava do dia, isso aí. Aí veio a televisão, aí veio a TV a cabo, que é um da vida da gente, né? E aí tudo mudou. Não é só o celular, a internet, o que seja, mas a televisão contribuiu para que a dinâmica, a nossa dinâmica familiar fosse alterada. E aí, um retrato, como está a nossa família hoje? Hoje, século 21, é isso? Século 21. Como estão as nossas famílias hoje? Hoje é assim, ó. Lembra que eu estou falando para vocês que qualquer semelhança não era coincidência. A maior parte dos exemplos são da minha própria casa, tá? As famílias estão cada vez menos numerosas. Mamães, pode ficar sossegada, não atrapalha não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. É só todo mundo olhar para mim, eu estou de calça vermelha exclusivamente para isso. Porque chama a atenção da pessoa olhar para mim. As famílias são cada vez menos numerosas. Quando eu engravidei do Luiz Otávio, eu escutava assim, ó, nossa, corajosa, hein? Como é que você foi engravidar? Você quer que eu te conte a parte biológica ou a parte que foi? Né? Gente do céu, você é louca. Ali, onde eu escutei ali, como é que você faz com 3? Quando eu fazer com 2, foi 3 vezes. Então, cada vez menos. A gente já escutou assim. Eu já escutei. Eu vou ter um filho só. Sabe por quê? Olha o mundo como é que tá. Você acha que o filho é uma loucura? Você é louco. Não é de Deus isso aí, por filho do mundo. Você vai colocar a criança no mundo aqui para ver se vai sofrer? Vamos falar disso mais pra frente. Outro fator do nosso perfil familiar de hoje é assim, ó. Não adianta você falar no seu íntimo assim, mas eu não falei. Você já pensou pelo menos. Todos os pais, todo mundo já pensou isso. Quando eu tiver um filho, eu vou dar para ele tudo o que eu não tive. Porque eu sofri muito na vida. Então eu vou dar para ele tudo que eu não tive. O que a gente criou? É tudo fácil. Hoje em dia é tudo fácil para eles. Porque você vai, se esforça, trabalha, que nem louco, que nem camelo, para dar um tênis de R$400 para o seu filho, para dar um celular de R$1.000 para sua filha. E eles não sabem o valor, porque é tudo muito fácil. Não teve trabalho, é muito fácil. Outro fator. A nossa correria no dia a dia, né, a nossa rotina, a gente acaba deixando de ser pai. Aí a escola é pai, a avó é pai, a televisão é o pai, tudo isso é o pai. Por quê? Ali eu chego cansada dessa dessa. Eu só quero chegar, deitar e dormir. Eu não estou falando que você não pode trabalhar, não pode sair de casa, tá? Pode sim. Só que, e quando chega em casa? Será que você pega, senta lá no sofá e pega o controle aqui, ó, tá? Ô pai, cala a boca, menino!
ali da vida do teu filho? Será? Ou será que você está fazendo assim? Eu ganhei um presente do meu pai, ele colocou TV a cabo lá na minha casa. Quando ele colocou TV a cabo, minha filha falou assim: nossa, filha, usando preta? Ele chamou de preta, não sei porquê. Preta, isso vai ser a glória para você agora. Lembra por quê? Puxa, sossega na sua vida. E as moleques estão vendo filme de televisão, você não vai ter trabalho nenhum. Mentirosinhas, você tem trabalho sim. Você não vai ter trabalho nenhum. Não quer ter trabalho, quer conversar com eles, quer saber da vida deles, né? Será que a gente está assim? Ou a gente está mais fácil? Põe lá no mais fácil, põe lá no cercadinho que é mais fácil, deixa lá na fulana que é mais fácil, ou não? Vamos lá para o próximo. Com tudo isso, a gente acabou criando uma geração miojo. Tudo prático para ele, tá bom? Tudo rápido, tudo prático. A comida é rápida. Você vai comer o quê? Fulano? Não vamos comer miojo. Você vai fazer o quê? Não vamos explicar essa comida aqui comer lá no parque. O nosso perfil hoje familiar não existe, sabe por quê? Porque a gente está deixando cada um viver na sua forma. Você chega do serviço. Uma vez, há muito tempo atrás, eu li um livro falando das diferenças entre os homens e as mulheres. Eu não vou ser muito preciso em números, porque eu sou ótima em números, mas a proporção era mais ou menos o seguinte: se o homem fala 1000 palavras durante o dia, a mulher vai falar 13.000. Então, o homem já gastou o histórico das 1000 palavras no trabalho, e a mulher não, porque quem fala 13.000 coisas na cabeça não fala. Até eu que atendo cliente não falo, né? E aí o que acontece? O marido chega em casa, enfia lá no quarto, porque as crianças conversam na cabeça e não quer conversar com ninguém. Aí as crianças você coloca na frente da televisão, eles ficam precisados lá assistindo Dora, repetindo tudo que a Dora fala em inglês, e você tá ó, relax. E você conversando com o Louro José, porque para falar 12 palavras sozinho, né? Porque assim, o máximo que você falou 12.000, eu vou falar 10.000 sozinho. A gente acaba tendo convívio, porque é tudo muito prático. Aí eu vou chegar lá, o menino fala: mãe, eu posso fazer bolete? Pode. Ô mãe, eu não sei o quê, você já desligou? Eu já desliguei. E eu desligo em horas menos propícias do mundo. Um dia eu estava chegando numa festa de aniversário da Mariana. Cheguei e eu desliguei, eu sei lá, acho que eu estava cansada. Eu só escutei só: mãe. Aí eu fiz assim, ele falou comigo, eu vi falando comigo, mas eu não sei o que ele falou. Não sei. Só sei que eu disse assim: ó, tá. Pode ir embora. Tá bom, foi já foi. 15 minutos depois voltou o Joaquim de cabelo laranja. Eu disse: Joaquim, mãe, eu pedi pra você. Eu falei pra você que eu queria pintar o meu cabelo. E eu falei: bom, que hora foi isso? Foi na hora que a gente chegou, eu falei: vai. O pessoal já tava lá, você falou: vai. Entendeu? Então, será que ele não desliga? Eu desligo, nossa, vê. Então, depois desse dia, que nós tiramos uma foto, ele tá lá de cabelo laranja, todo mundo surta porque ele tá de cabelo laranja. Por que ele tá de cabelo laranja? Aí eu vou explicar que a culpa é minha, que eu não escutei ele e tudo mais, não é culpa dele, porque assim vai sair o culpado. Né? Hoje ele fala: mãe, sabe o Joaquim, que é filho da minha história, ele explica tudo nos mínimos detalhes. Até quando você fala: filho, vamos na parte resumida da oração que ele fala na Bíblia. Então hoje ele fala a primeira vez, eu falo: repete. Vamos ver se eu entendi tudo direito mesmo. Então a gente acabou indo para o lado mais prático, o mais fácil da vida.
Né? Tem gente que fala para mim, se eu fosse você, eu já deixava tudo pronto, eu comprava papinha nesse mesmo Luiz, ele adora papinhas, adora papinhas. Só parênteses. Um exemplo dessa situação de tudo ser rápido, né, na nossa casa, eu não sei se com vocês era assim, mas antigamente, na minha casa, quando era hora de almoço ou hora de janta, se vivia a expectativa do jantar, né? Então, minha mãe, eu só ia minha mãe, ela cozinhava, eu ficava beirando ali. Então, eram momentos que a gente tinha para conversar, porque eu ficava próximo, eu queria comer, eu ficava com fome, cara. Hoje não, hoje as coisas são tão práticas. Você simplesmente tira um prato lá do micro-ondas, do congelador, bota no micro-ondas, 3 minutos está pronto, acabou, cada um pro seu rumo. Né? Hoje não se tem mais esse convívio. Né? A Lília acabou fazendo uma coisa, foi até espontânea essa semana. Ela chamou os meninos para ajudarem ela a cozinhar. E aí, eles super empolgados, porque fizeram bolinho e tal, e foi um dia que eu tinha ido para a faculdade. E foi um momento legal entre eles, assim, porque eles chegaram, né? Eu cheguei, eles já tinham dormido, aí ele falou, me ajudaram. Aí no outro dia eu fui dar os parabéns para ele, pai, você gostou da comida que eu fiz e tal? Simbólico, né? Enrolaram um bolinho de arroz, né? Mas contribui muito, né? Tem um significado muito grande, né? Que a gente não imagina isso. Inclusive, um parênteses desse jantar, eles não gostam muito de bolinho de arroz, mas eu disse que o Cleio não gosta. Eles não botaram bolinho, a gente fritou o bolinho e tudo mais. Eles comeram o bolinho e repetiram. No outro dia, eu estava com mais pressa, eu tinha que terminar de escrever a palestra, eu estava uma vez no 100 de escrever a palestra, escrever mais, tudo mais, eu fiz tudo sozinha, inclusive tinha um bolinho de novo. Pensa de comer. A mesma coisa, mesmo. Mas isso aqui eu não vou querer deixar. Por que não vou querer deixar? Até agora eu não entendi por que isso aqui. Tudo bem. Com isso que o Cleiton falou, a gente cai no que a gente não cria mais laço. Desde pequenininho, eles me ajudam, ou faz suco, ou coloca a mesa, ou faz alguma coisa, porque é um momento que a gente se envolve e é um momento que a gente pode conversar. Por quê? Eles têm 7 e 4 anos. Eu coloco eles para dormir 9 horas. Então, se você estiver na minha casa, 9 horas, olha lá. Se estiver na minha casa, meu celular toca 9 horas, eles se levantam, dá um abraço para falar, boa noite tio, boa noite tia, boa noite pai, boa noite mãe, e vão deitar. Então, tem dia que eu vou mais rápido, tem dia que eu vou mais devagar, tem dia que o assunto não acabou e eles querem conversar, mas 9 horas todo mundo vai dormir. Então, todo pequeno momentinho, a gente tem que acabar fazendo para criar laço, para conversar, para saber o que aconteceu. Né? Nem todas as famílias fazem isso. Nem todas as famílias. Eu falo porque na minha casa também tem isso. Nem todas. E aí, como a gente cria laço no mundo onde as pessoas se veem cada vez menos? Porque agora a internet aproximou todo mundo, então cada um fica no recanto do lar e eu converso com a Larissa. De vez em quando eu deitado na minha cama e suponho que ela está deitada na cama dela também. Né? Então, quando as pessoas se veem cada vez menos, como é que a gente cria laço? Ou então, como disse o Pedro à tarde para mim, no mundo onde você está só de corpo presente, porque a cabeça vai saber. Né? Vai saber. Os nossos jovens hoje, eles são viciados, essa é a palavra. Não são jovens, a gente também. O celular, principalmente nesses celulares que tem internet, é o WhatsApp, é o Facebook, é o Twitter, o que mais tem? É o Instagram. O que mais? Como? Olha lá. Tem tudo isso. E aí, o que acontece? Eles acabam, a gente acaba,
se você prestar bem atenção, nós estamos ficando viciados nisso. Você vai num jantar, numa rodinha, não sei o quê, coisa e tal, virou, mexeu. Se você bobear, tem alguém que fala, pronto, já postei no Face que nós estamos aqui. Hashtag estamos juntos aqui na pizzaria. Hashtag estamos aqui na casa do Elfio. E aí o que acontece? Como é que cria lá? Como é que a gente vai conversar olhando no olho aqui, se a Cirlei está olhando no meu olho, meu olho aqui, ó. No fim, nossa, eu estou bem com muito tempo. A Isa veio no começo do ano, né? A Isadora, ela é uma sobrinha do coração muito fofa. E ela teve aqui para visitar a gente, e aí teve que falar para a filha e disse, larga seu celular. Não, tio, eu estou falando com o pessoal lá na universidade. Não, tio, eu estou fazendo isso aqui. É automático. Você acorda, qual que é a primeira coisa que você pega na mão? Seu celular. O meu, porque pega, eu quero jogar ele na parede porque ele tem despertador. Então, a gente acaba. Como é que a gente cria laços se a gente restringe o espaço? Eu sou muito bem suficiente, eu mesma e os meus amigos virtuais. Quem são os seus amigos virtuais? Não sei, não os vi, só vejo a foto, mas eles são como irmãos para mim. Será que eles são laços? Mesmo? Aí você pergunta assim para mim, amigo, mas qual é o segredo para a gente não cair nessa armadilha tecnológica? Para a gente não deixar a nossa família cair nesse pesadelo tecnológico? O segredo chama qualidade de tempo. Não importa a quantidade de tempo que você tem com o seu filho, não importa. Importa a qualidade e a intensidade desse tempo que você ficou com ele. O Clevão, ele é um homem muito cansado. Tem hora que ele desliga da tomada mesmo. Você está lá em casa, ele já conversou, já comeu, barriga cheia, está quentinho, ele dorme. Ele é igual a neném. Então, são poucos os momentos assim, o pai acordado. O que acontece? Só que ele tem uma qualidade de tempo com essa criança, que se as crianças ficarem com ele toda noite, né, meia hora, 40 minutos, parece que é uma vida inteira para eles. E aí a mãe fica cheia de inveja, porque a gente chega na escola para buscar e diz assim, cadê o papai, cadê o papai, cadê o papai? O papai está trabalhando, a mãe chegou. Pega lá o Luiz, então. É uma empolgação ao me ver. E uma empolgação ao ver o papai. Porque o Cleiton, ele acaba sendo criança junto com as crianças. Acaba tendo 4 filhos. Você não se bola lá, você não sabe quem que é o Cleiton, quem que é o João, quem é o Zé, quem é o Luiz. Tudo criança, tudo junto. É a qualidade do tempo. É o jeito que ele conversa. Nós passamos por um problema quando o João tinha 5 anos, o João fazia natação. Aí eu levava da natação, buscava na natação, tudo ok, tudo lindo. O João começou a chorar para ir na natação. E eu sou uma pessoa que não tem paciência com birra, a menos que você me fale, eu não quero, pronto. Mas dá uma razão, conversa comigo. Birra não dá. E ele chorava. A gente voltava embora para casa. E esse moleque chorava. E hoje é dia da natação, e esse menino chorava. Né? Aí teve um dia que eu liguei para o Leico lá no trabalho. Falei, ó, o negócio é o seguinte: hoje é dia da natação. É o último dia. Se eu chegar lá de bicicleta, na porta da natação, e o Joaninho miar, eu venho embora, nem conversa, eu venho embora, pronto. Saiu da natação. Tá, dia de frente. Chegou lá na porta. O que foi?
O João saiu do quarto, foi lá na cozinha e disse: mãe, você pode vir aqui, por favor? Aí eu fui lá no quarto. Aí ele falou: o João Henrique, eu já conversei com meu pai e eu fico muito sozinho na natação. É por isso que eu choro, porque eu não tenho amigo lá. Eu não consegui fazer amigo nenhum. O meu único amigo é a tia Michele. Só que ela vai ensinar as outras crianças a nadar e eu fico sozinho. Nenhuma criança ensinou a mim. Nisso eu já estava pegando um remédio para me matar, uma faca, um revólver. Então é por isso que eu não quero mais ir na natação. Quando eu tiver um pouco maior, que eu puder fazer mais amigos, aí a gente pode voltar para a natação. Claro que pode. Desculpa. Aí passou, tudo, ele foi dormir. Eu perguntei para ele: você fez? Não, eu só conversei com ele. Não, eu só conversei com ele. Dessa mesma calma e tranquilidade. Porque lá em casa um é calmo e a outra é dos anos 20. É isso aí. Antes da coisa acontecer, eu já estou gritando lá longe: não faz isso! Mãe, eu não fiz nada, eu estava fazendo isso aqui. Então, ele, graças a Deus, com qualidade de tempo, conseguiu reverter a situação. Agora vamos às orientações práticas. Como é que nós vamos fazer com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, com os nossos filhos, né? Nessa questão da informática, da televisão, do videogame, de tudo isso, né? Então eu separei algumas dicas e orientações práticas para nortear a gente. Antes das minhas orientações práticas, eu fiz uma enquete lá no meu trabalho. E eu falei assim: olha, eu vou fazer uma palestra. E só conversei com gente que já tinha filhos criados. Tá. Falando: vou fazer uma palestra. Você sabe, eu gostaria de perguntar para você: em que você se baseou para criar seus filhos? Aí todo mundo fala assim: tá, em que você se baseou? Posso pensar? Nem pode. Você volta. E você, em que você se baseou? A resposta foi unânime. Ali eu me baseei nos valores que eu tinha, eu me baseei no que os meus pais fizeram comigo, porque foi um bom trabalho. Eu me baseei no que eu achava que era certo e expliquei para os meus filhos isso. Sentei mais, conversei mais, fiz mais. Cresci. E hoje, se os seus filhos fossem pré-adolescentes hoje, eles falaram: eu não sei se eu saberia criar filhos. Como não? Não, mas os meus filhos têm 20 anos já, então pré-adolescentes estão mais tranquilos. Os meus filhos ainda têm 35 anos. A minha parte de adolescência está mais tranquila. Mas eu acredito que hoje, isso é uma enquete, tá? Hoje, para se criar filhos, é necessário gastar tempo com eles. Esse foi o resultado da enquete. Muito interessante. Então vamos às orientações práticas. Demonstre interesse pelos assuntos do seu filho. Vocês viram o meu exemplo? Não pode desligar. Demonstre interesse. Queira saber o que seu filho tem feito. Você sabe o que seu filho gosta? Você sabe de que música que ele gosta? Mas vai, sei, essas coisas lá do Leco, ele gosta dessa. Você sabe que filme seu filho gosta? Você sabe que tipo de coisa que seu filho assiste? Demonstre interesse. Pergunta. Queira saber. Próximo. Conheça aquilo que seu filho usa e com quem o seu filho anda. Vamos à primeira parte. Conheça aquilo que o seu filho usa. A gente está insistindo com a minha mãe, que tem 50
anos para ela fazer o Facebook. Eu não tenho paciência para isso aí, não. Eu vou fazer o Facebook? Não tenho paciência para você mexer com isso aí, não. Será que ele é assim também? Nossos filhos tudo tem Facebook, todos. E você, não tem, porque eu não sou adepto dessas tecnologias, eu não entendo nada disso aí. Conhece. Tenta conhecer um pouco. Por quê? Por que você está me falando isso? Hoje, a tecnologia é tão assim, que você pode dar um perdido lá no quarto do seu filho, da sua filha, entrar assim com o quê? Porque nada, pá, de repente, ele aperta o bolso da tequinha lá, aparece a foto da família, você fala, olha, por que esse pequeno? Ele está olhando as fotos de família. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele estava olhando as coisas, ele estava rezando. O exemplo que eu vi, que ela falava assim, ele estava vendo uma foto de Santo Expedito, por uma graça alcançada. Tão bonito, olha, rezando. Aqui, ó. Você conhece? Você conhece mesmo? Você sabe? Você sabe assim, quando você não está vendo, ele está lá naquele site pornográfico, daquela comunidade de pedófilo, daquela, né? A gente pensa que está longe da gente, mas não está. Não está. Hoje, lá no meu trabalho, um amigo meu falou assim para mim, ali, eu estou pegando o celular do meu filho, que tem 10 anos, 10 para 11 anos, e eu andei vendo umas mensagens, uma mensagem esquisita, de um pessoal esquisito, sem foto, sem muitas informações. E aí, eu tô meio assim, porque não é criança. Primeiro você sabe que não é criança. Porque 11 horas da noite manda mensagem. Oi, tudo bem? Oi, você não tem foto? Oi, manda mais foto. Eu falei, e aí, o que você vai fazer? Eu vou dar um perdido, vou passar por ele para saber o que está acontecendo. Você sabe fazer isso? Eu não sei. Vamos fazer para mim. Conhece o que o seu filho está usando. Procure saber. Às vezes você não sabe. Está numa comunidade. Às vezes está marcando encontro para. Como é que chama aquele negócio que estava na moda esses tempos? Rolezinho. Sei lá, fazer um rolezinho. Você sabe. Procure saber quem seu filho anda. Antigamente, o telefone fixo dava muita segurança pra gente. Por quê? Você ligava lá na casa da Aline e falava assim, tocava o telefone, a dona Fátima atendia. Ela atendia assim, ó, oi, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, 9 horas da manhã, oi, dona Fátima, tudo bem? É a fulana de tal. Aline, tá aí? Oi, fulana, você estuda com a Aline? Tudo? Você mora? Tá no lugar. E a sua mãe? Eu vou chamar aqui pra você. Tá? Então tá. Ela sabia, ela era uma detetive, ela sabia quem ela era. Ou então, hoje em dia, os meus amigos pais lá no meu trabalho, eles falam muito isso. Aline, eu prefiro que todo mundo esteja aqui na minha casa. Então, é churrasco da moçada, é festa da moçada, é tudo mais aqui na minha casa, porque eu sei quem são, eu sei aonde estão e estão sob minha vista. Muitas vezes a gente fala assim, ó, não traz ninguém aqui, pelo amor de Deus, porque sábado eu quero descansar. Fica aqui essa encheção de saco, esse povo ali na área, eu quero dor de cabeça para mim. Será que não é melhor você trazer por pertinho de você? Não é melhor? Não é melhor você conquistar mais para perto? Mas eles não vão querer não, hein? Vai achar que eu vou ficar fazendo inquérito, cada um seja sutil, acolhe, traz para perto. Numa situação que não é a nossa, mas foi uma situação que aconteceu na minha casa, nós somos em 3 irmãos,
mais um pouco. E ele decidiu se ia sair de casa. E ela pegou e me ligou, você liga para a filha psicóloga, mas você escuta só o conselho da filha. Porque o da psicóloga ela não escuta porque ela desligou o telefone. Mas eu falei assim para ela: mãe, não é mais fácil você trazer ele para perto de você, acolher e falar: você vai casar? Vou casar. Então vamos fazer direito. Acabou. Vamos fazer direito. Eu disse: meu cartão vermelho foi amarelo, tá chamando vermelho. Eu nem cheguei na palestra, nem cheguei no meio. Tudo bem, eu vou acabar rapidinho. Não é mais fácil você trazer para perto de você, encaminhar ele do jeito certo, já que ele quer casar, quer formar comigo, encaminha do jeito certo, e aí você tem ele para você sempre. Ela pegou o negócio, pegou o telefone, no outro dia ela me ligou e falou: realmente você tinha razão. Enfim, você fala que eu acabou o tempo e agora você dá. Só fala assim. Enfim, meu irmão fez 3 anos de casado. Ele assim, ó. Ela ajuda ele ajuda ela ajuda ele, e deu tudo certo. É mais fácil trazer o perto, traz para perto de você. Conhece o que seu filho está fazendo, conhece com quem seu filho anda. Vamos para a próxima orientação antes que o Marcinho dê outro cartão. A importância do exemplo. É muito fácil você falar assim: ó, menino, sai desse computador, sai dessa internet. Se você está aqui no computador também, você está aqui no celular também. Ou então, você é viciado nisso aí. Você é preso nesse negócio aí. E o ser da novela não deixa de jeito nenhum. Está quase matando eu, que estou falando, já está quase na hora da novela começar. E essa nega não para de falar. Educa pelo exemplo. Se você quer que ele não seja tão viciado, corta seus vícios também. Dê o exemplo. Regras e limites. Falar não também é saudável, viu? Falar não também é super saudável. Ninguém morre. Ninguém morre. Apesar de que, por culpa nossa, por nós querermos dar o melhor, a gente acabou criando uma geração onde o direito, ou melhor, onde o desejo virou direito. Eu quero, você tem que me dar, senão eu vou me matar. Eu quero, você tem que me dar, senão eu não converso mais com você. Não está certo isso. Limite. Tem hora que o nãozinho, saber quanto custa? Sabe quanto custa isso aí? Sabe quanto custa o celular que você quer? Não faz mal para ninguém. Não nada. Viu? Para a próxima, estimular a convivência em família. Façam jantares juntos, reúnam-se, olhem nos olhos um do outro, olha para os outros, olha para o outro. Eu vou dar mais um exemplo muito interessante. A minha família é família de nordestino. Então, farinha de mandioca é o que você come com qualquer coisa na casa. E a gente faz, quando o povo era vivo, fazia farinha de mandioca em casa. Eu estava grávida do João Henrique com desejo de comer farinha de mandioca com leite. Fácil, né? Não, porque a farinha tinha que ser quente. Quando desejo de grávida, a farinha tinha que ser quente. Né? A filha disse: vô, eu quero. Aí quando eu fiz a farinha ontem, quase. Quando faz 20 quilos. Divide para todo mundo. Um mês antes do tererê, ele falou, reuniu a família inteira e falou: ali quer comer farinha de mandioca quente. Nós temos que fazer farinha. Vocês já viram fazer farinha de mandioca? Quanto trabalho no mundo que dá? Tem o que colhe a mandioca, tem o que descasca, tem o que lava, tem o que enxuga, tem o que rala, tem o que torce a mandioca e depois o vovô ia lá no forno. Graças a Deus e a tecnologia e a cabeça do meu pai, metade do processo foi automatizado porque era ele que fazia o ralar sozinho e ralava as pontas do dedo. Era ele que
mentira. E agora? Vai sair das 8 às 3 para fazer matar o desejo da gata. Das 8 às 3, a gente riu, conversou, chorou, brincou, falou, um sabia da vida do outro, conversava com o outro, partilhava com o outro. Aumentou com dificuldade, assim. Ah, mas por que você não fez tal coisa? Mas estou com dificuldade nisso. Cria momentos para você conversar com o teu filho, conversar com a sua filha, conversar com o seu esposo, com a sua esposa. Esteja junto, cria, estimula a convivência. Acabando. E a mais importante de todas as orientações, dê Deus para o seu filho. Dê Deus para o seu filho. A maior herança que você pode deixar para o seu filho não é o bem, não é o terreno, igual minha mãe fala, o terreno do lado, sua casa da linha e você já casou. Não é super divertido. Não é financeiro. A maior herança que você pode deixar é Deus. Dê Deus para o seu filho. Dê Deus para o seu filho. Você está dando Deus para o seu filho? Você está falando de Deus para o seu filho? Você está mostrando as coisas de Deus para o seu filho? É a maior riqueza. Por quê? Por que eu falo isso para você? Porque você tem que transformar a sua casa, a sua família, olha que lindo, numa íntima comunidade de vida e de amor. Você tem que fazer de tal forma que daqui a 20 anos os seus filhos vão falar assim: olha, lá em casa a gente brigava assim, a gente discutia assim, mas a gente se amava muito. Mas a gente se amava, a gente se curtia muito. Que herança você está deixando para o seu filho? Que herança você está deixando para o seu filho? Fala de Deus para ele. Explica as coisas de Deus para ele. Explica. Agora na Quaresma, nós fizemos o propósito de ficar sem tomar refrigerante. Porque nós éramos viciados em refrigerante. Principalmente o Joinville. E nós íamos falar 2 semanas antes. Já chegou o carnaval, depois do carnaval, nós vamos parar de tomar refrigerante por 40 dias. A mãe explicou, o pai explicou, e ele ia pro canto e chorava. Ele ia pro canto e chorava. Aí um dia nós falamos: você não pode fazer um sacrifíciozinho por Jesus, que fez um sacrifíciozão assim por você? E lançamos semente. Vou falar coisas assim vergonhosas, tá? Hoje o Jair foi fazer uma visita lá na página. Foi de manhã lá, tudo mais, com as suas crianças, explicaram tudo. À tarde agora, nós temos mãe, esqueci de te falar. Falei: o que, filho? Na hora do lanche lá com papai, eu tomei água. Falei: é mesmo? O que aconteceu? Não tinha suco, só tinha refrigerante. Eu falei: pode chegar, eu tomei água. Cheguei aqui, a Luciana me contou: tua amiga, Jair, não tomou refrigerante, porque ele falou que ele está fazendo na Quaresma o jejum de refrigerante. Em compensação, Zé Eduardo, que foi no aniversário, que não tomava refrigerante, Zé Eduardo, até então, tá? Não tomava. A gente foi explicando: Zé, ó, vamos tomar refrigerante, beleza? Não, já não toma. Ó, lá no aniversário, a mamãe tá levando suco, a vovó tá levando suco, beleza? Combinado? Combinado, mãe, certo? Passou correndo para levar pra lá, ó. Desse tamanho, ó, o copo de refrigerante. Falei: Zé, e aí? Esqueci, mãe. Tá bom, não tem problema. A semente está lançada. Faz o sacrifício, faz o esforço. Fala de Deus para o seu filho. E a minha última frase, para terminar, para a gente rezar agora. Lembra quando eu falei para vocês assim? Tem gente que fala: eu não vou ter filho, não. Eu vou ter um filho só, eu vou ter 2 filhos só no máximo, tá bom? Porque esse mundo, nossa, está muito difícil, né? Presta atenção. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo.
E aí, no seu lugarzinho, agradecer a Deus pela sua família. Se o seu esposo ou se a sua esposa estiver aqui, dá a mãozinha para ele aí, assim, ó. Dá aquele apertinho na mão, como quem firma o compromisso de que nós estamos aqui. Dá tempo de ser diferente. Dá tempo de fazer diferente. Dá tempo de ser a diferença. Ainda há